O extra da novela capítulo 63. Exame final. 5. Depois do almoço, quando a atmosfera constrangedora causada pela semente de Vandel se acalmou, Rachel me ofereceu para formar uma equipe. Ela trouxe a equipe de cooperação de tarefas que ela formou com Kim-soo e Chai Na-eun na história original. Eu não pude deixar de sorrir. Você está dizendo a mesma coisa que Chai Na-eun. Ah, Chai Na-eun fez a mesma oferta antes de mim? Não é isso não. De qualquer forma, eu gosto da ideia. Não vi motivo para recusar. Afinal, era Rachel. Mas quando aceitei, Rachel fez uma cara preocupada como se tivesse algo em mente. Ah, certo. Há alguém com quem formei algo como uma equipe. Quem? Porque eu a estava observando desde o início, eu já sabia de quem ela estava falando. Você já ouviu falar de Jo Yeon? Eu respondi confiante. Não ligue para ele. Eu não expliquei as coisas para ele em detalhes, mas eu já tinha cuidado dele. Para ser preciso, dei a um psicopata ainda mais forte. Sim. Não se preocupe com isso. Apenas junte-se a mim. Eu fiz um sorriso significativo. Não importa quão poderosos fossem os Djinns que contraíam demônios, havia cadetes que eles não podiam tocar devido a algumas razões. E Shin Jong-ak era certamente um desses cadetes. Depois de oferecer Rachel aos Djinns de Lancaster, Jo Yeon caçou monstros para acumular pontos antes de retornar à sua base. No entanto, a base para a qual ele voltou não era a base que ele conhecia. O que deveria ter sido uma morada aconchegante emanando cheiro de javali e veada era agora a cena completa de um desastre. A cabana de capim que ele construiu desabou, e o sangue e a carne dos animais se espalharam pelo chão. Por um momento, ele ficou preocupado por ter vindo ao lugar errado. O que? No entanto, um homem estava sentado com arrogância e orgulho no centro da confusão, como se quisesse declarar ao mundo que ele era o culpado por trás desse caos. Assim como um imperador sentado em seu trono, ele estava brincando com os smartwatches de exame que havia roubado. Jo Yeon olhou para o homem sem expressão. Você está aqui. O homem foi o primeiro a falar. Sua voz profunda ressoou imponente. Ele colocou os smartwatches de lado e jogou um galho de árvore em Jo Yeon. Como uma flecha, o galho da árvore passou pelo rosto de Jo Yeon e cavou em uma árvore atrás dele. Jo Yeon engoliu em seco. Ele sabia muito bem como esse homem era perigoso. Com a voz trêmula, chamou o nome do homem. Shin Jong-ak. Jo Yeon teve um relacionamento com Shin Jong-ak desde o Agente Military Academy, um relacionamento ruim. Parte da razão pela qual ele contraiu um demônio foi Shin Jong-ak. No entanto, Jo Yeon não pôde fazer nada sobre a situação atual. Não só ele não estava confiante em vencer em uma batalha 1 contra 1. Ele podia ver alguns dos cadetes mais fortes atrás de Shin Jong-ak. A mais nova estrela das artes marciais, Kim Oraki, o espadachim quebra-ondas, Jin Anjun, o arqueiro Ojeon. Parece que o lixo pode falar. Shin Jong-ak zombou enquanto segurava sua lança. Então, sua expressão se contorceu em uma carranca assustadora. Se você foi retido, você deveria ter ficado na lata de lixo onde você pertence. Por que tentar ultrapassar sua posição? Jo Yeon não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele olhou para o galho de árvore que Shin Jong-ak jogou nele. Escrito em seu lado estava uma coordenada da base de seu grupo e uma frase provocativa. Jo Yeon estalou a língua. Não fui eu que enviei isso. É outra pessoa. Eu sei. O que? Shin Jong-ak o interrompeu. Ele não era estúpido. Ele já havia chegado à conclusão de que alguém com rancor contra Jo Yeon havia enviado o galho de árvore para ele. No entanto, o que desagradou Shin Jong-ak foi que ele estava sendo incomodado porque um lixo fazia algo para ganhar o rancor de alguém. Eu não me importo. Como se essas palavras fossem um comando ou um sinal, seus lacaios se aproximaram lentamente de Jo Yeon. Eu só não gosto de lixo como você. Malditas cobras que só sabem agitar a língua nas sombras. Shin Jong-ak ergueu sua lança. 5 contra 1. Jo Yeon não teve escolha. Ele rapidamente se virou e começou a correr. Shin Jong-ak imediatamente enviou sua lança voando. Em um terreno alto, um pouco ao norte do centro da ilha, ficava a torre do supervisor, o lugar onde os supervisores de exames e os cadetes eliminados descansavam. Neste exame, os supervisores não apenas examinaram as habilidades dos cadetes, mas também seus personagens.
A regra de que os cadetes podiam lutar contra outros cadetes era necessária já que os Dijins eram os principais inimigos dos heróis, mas os cadetes seriam penalizados se roubassem pontos de forma desumana. 1. Por outro lado, Yoon Seung-ga, que estava participando do exame como supervisor, estava olhando pela janela da torre do supervisor. 8 drones não são suficientes. Você está olhando pela janela também? Então, um homem latino chamado Vieri se aproximou dela. Em quem você está pensando? Ele parecia falar espanhol, mas seu doce sotaque coreano mostrava que ele morava na Coreia há muito tempo. Yoon Seung-ga olhou para o Vieri, então falou. Kim Jin. Milímetros. Quem é aquele? Você não era fã de Kim Soo. Yoon Seung-ga sorriu. Kim Soo era, claro, sua prioridade número 1. Este era um fato inquestionável, e até agora, Yoon Seung-ga tinha apenas assistido Kim Soo. Ela até se revelou a ele para deixá-lo saber que ela estava assistindo. No entanto, a informação que todos conheciam não poderia ser chamada de informação. Por enquanto, ela planejava se concentrar em encontrar talentos ocultos. Recebi uma informação interessante. Informação? O que é isso? Como eu posso te contar? É ultra secreto. A Península Coreana era um pequeno pedaço de terra, mas numerosas guildas estavam concentradas nela. Para sobreviver, não ficar para trás e superar outras guildas, uma feroz batalha de informação e política ocorreu entre elas. A mesma questão se aplicava aos assuntos internos de uma guilda, especialmente a uma guilda como a Essence of T-Strike com facções divididas. Usando essa luta de poder dentro da essência do estreito, Yoon Seung-ga conseguiu roubar uma informação interessante. Isso me deixa mais curioso. Você não pode simplesmente me dizer. Afinal, estamos na mesma guilda. Quem pode confiar na sua boca grande? 2 dias, Yoon Seung-ga obteve um documento ultra secreto chamado Relatório Yoon. Neste relatório, Yoon avaliou Kim Jin mais alto que Kim Soo. Claro, se uma pessoa normal dissesse algo assim, ele seria tratado como um louco. No entanto, o escritor deste relatório foi especial. Yoon. Embora fosse jovem, ela era mais esperta que uma raposa e era uma das pessoas mais próximas de Kim Jin. Embora ela possa ser inexperiente, ela não teria apresentado tal relatório sem uma pesquisa completa. Então, você vai dar uma olhada nele? Eu vou mais tarde, quando tiver tempo. Claro, pode ser que essa informação seja falsa. No entanto, Yoon Seung-ga já havia descoberto algo estranho sobre Kim Jin, o poder mágico da luz. Kim Jin já havia despertado o poder mágico da luz. Para um cadete como aquele, ela estava disposta a arriscar seu tempo. Então o que você vai fazer? Perguntou Vieri. Yoon Seung-ga apontou para o crachá em seu peito. Classificação 307 Yoon Seung-ga. Esta classificação não era a classificação de cadete, mas a classificação mundial. Mesmo essa classificação não levou em conta suas realizações do ano passado. Então, uma vez que a classificação atualizada chegasse em julho, ela previu que seria cerca de 50 classificações mais alta. Isso vale 200 pontos, certo? Ah, você vai usar isso como isca? Duvido que alguém caia nessa. Eles vão simplesmente correr. Sério? Então acho que terei que me esconder e observar. Yoon Seung-ga sorriu sem negar o assunto. Por causa da escuridão que cobria a ilha, era difícil dizer se era dia ou noite. Rachel, que se ofereceu para ser a vigia noturna, olhou para a enorme barraca ao lado dela. Ela não podia ver dentro dele, mas isso também significava que ela não era visível para quem estava lá dentro. Ela remexeu no bolso e tirou uma bala. Sob a densa escuridão, a minúscula bala de platina brilhava ao luar. Ela ainda não conseguia acreditar que uma coisa tão pequena a protegia. Colocando a bala no bolso, ela caiu em pensamentos. Ela estava convencida de que foi Kim Jin quem a salvou. Afinal, ele era o único cadete que usava uma arma. A pergunta que ela tinha era por que ele negou e como ele sabia que ela estava em apuros. Foi por causa do vento frio? Ou foi por causa do luar pálido? Rachel acabou lembrando de uma memória de muito tempo atrás. A imagem de um homem sorrindo gentilmente surgiu em sua cabeça. Isso não foi na Coreia, mas na Inglaterra. Não importa o que aconteça, eu a protegerei, princesa. Claro, tenho certeza de que há muitos mais que desejam protegê-lo. No entanto, o homem voltou para ela como o assassino mais temível. Lancaster.
Toda vez que ela pensava nele, uma parte de seu coração tremia como se estivesse congelando. A emboscada de hoje provavelmente foi obra dele também. Aflita, Rachel enterrou o rosto entre os joelhos. Eu deveria ter morrido com eles naquela época. Emoções dolorosas ressurgiram em seu coração. Acordei na cama da minha barraca. Não havia luz do sol brilhando. O lado de fora estava tão escuro quanto antes de eu ir para a cama. Estaria escuro durante todos os 5 dias? Eu bocejei quando saí da barraca. Rachel, que se ofereceu para ser a vigia noturna, estava sentada modestamente à mesa, esperando o amanhecer. Foi porque eu estava meio dormindo. Ela parecia uma elfa. Por um momento, eu olhei para ela em transe. Rachel inclinou a cabeça como se achasse meu olhar estranho, então falou: "Qual é o cardápio de hoje?" Com essas palavras, voltei à realidade. O que eu estava pensando sobre um personagem que criei? Deixe-me lavar meu rosto primeiro. Caminhei até o rio, depois lavei o rosto. Em seguida, sequei meu rosto com uma toalha e voltei. Eu tinha me preparado demais para o exame, então estava transbordando de comida. Já que tivemos que caçar monstros hoje, eu fui com carne bovina. Para ter certeza que Rachel estava bem com isso, eu me virei para ela. Mas antes que eu pudesse abrir minha boca para perguntar o que ela pensava, eu a vi me olhando fixamente e fiquei surpresa. Não, para ser exato, ela estava olhando para minha bolsa mágica, que continha a comida. Parecia que ela realmente estava com fome. "Como está a carne?" "Excelente." Ela respondeu instantaneamente. Peguei 2 pedaços de bife do lombo que havia marinado antes. Depois de aquecer a panela, coloquei os 2 pedaços grossos sobre ela. Como eu disse antes, minha tia era dona de uma churrascaria. Morei sozinho por 4 anos e, embora não fosse algo para me gabar, trabalhei como cozinheiro no exército. Em outras palavras, eu era um cozinheiro bastante experiente. Depois de acrescentar cebola fatiada e páprica na panela, acrescentei um molho especial, que imediatamente emanou uma fragrância deliciosa. Perfeito. Coloquei o bife no prato e dei para Rachel. Rachel olhou para o bife com os olhos brilhando. "Você gostaria de um pouco de arroz também?" Rachel sorriu brilhantemente e assentiu. Peguei o prato dela e coloquei um pouco de arroz antes de devolvê-lo a ela. Depois de pegar o prato, ela esperou pacientemente com garfo e faca em cada mão. Parecia que ela queria que eu comesse primeiro. "Estou comendo." A refeição começou depois que eu cortei um pedaço do bife. Talvez por causa da circunstância, tinha um gosto especialmente bom. Não só era suculento, como praticamente derretia quando entrava na minha boca. Comprei o bife por curiosidade porque a embalagem dizia carne de poder mágico grau 1 criada em ambiente de mana altamente denso, mas parecia que fiz a escolha certa. Valeu a pena seu alto preço. Nosso café da manhã terminou em 10 minutos, assim como antes. Depois de beber um pouco de água para enxaguar a boca, verifiquei meu smartwatch do exame. O que é isso? Por alguma razão, eu tinha 4 pontos a mais do que ontem. Um monstro veio enquanto eu estava de guarda. Eu sei que disse que deveríamos separar as tarefas e tirar pontos dos monstros para nós mesmos. Achei que deveria dividir o que conseguia enquanto você dormia. Obrigado. Graças a ela, obtive mais pontos grátis. Então vamos nos separar agora. Devemos ir caçar. Falei enquanto me levantava. Rachel seguiu o exemplo. O terceiro dia do exame correu bem. Mesmo sem a Desert Eagle, eu poderia caçar monstros até certo ponto, graças ao aumento da nota e do éter do meu dom. A Ether aderiu à arma de treinamento sem ser descoberto e fortaleceu seu poder. Claro, mesmo com isso, eu tive que evitar monstros acima do nível 6 de nível intermediário baixo. De qualquer forma, caminhei pela floresta e cacei confortavelmente. Como sempre, atirei de longe, fora do perigo. Um lago. Então, descobri um lago mal iluminado. Lugares como este eram minas de ouro. Deve haver monstros jacaré nele, o que deve dar pontos de bônus, pois eram monstros de emboscada. Foi fácil para mim atraí-los. Eu só tinha que acender uma luz forte o suficiente para cobrir todo o lago. E aconteceu de eu aprender a fazê-lo não muito tempo atrás. Embora, estritamente falando, eu não pudesse dizer que aprendi. Esfera de luz. Foi a mágica que Oionia disse que ninguém mais poderia realizar. Com o poder mágico do estigma, criei uma esfera de luz irradiando brilhantemente.
A massa branca de luz flutuou, iluminando os arredores. Assim que enviei a esfera de luz acima do lago, senti um leve movimento atrás de mim. Quem é esse? Eu gritei alto, e então a presença desapareceu. Quem quer que fosse, eles devem ter sido bastante habilidosos para escapar dos meus olhos todo esse tempo. Mas agora que percebi, não havia como evitar meus olhos. Espiei através da grama alta, minha visão se expandindo muito além do nível dos humanos. Então, avistei uma pessoa. Era Shai-Yun. Ela recuou lentamente, então parou. Parecia que ela planejava continuar me seguindo assim que a situação se acalmasse. Espiga. Eu atirei uma bala no chão na frente de seus pés. O grito curto de Shai-Yun soou na floresta. O extra da novela capítulo 64. Exame final. 6. Ink. Logo após um grito curto, Shai-Yun pulou da grama alta. Com uma expressão azeda, ela se aproximou lentamente de mim. Por que você estava me seguindo? Eu perguntei com minha arma ainda apontada para ela. Não entenda mal. Eu não estava seguindo você. Shai-Yun falou enquanto coçava o rosto. Então o quê? Veja, eu estou certo. Eu coloquei meu dedo mais perto do gatilho. Shai-Yun começou um pouco. Bem, antes disso, como você fez isso agora? Sem se intimidar, ela perguntou sobre a esfera de luz que acabei de criar. Entendo. Então minha arma não era ameaçadora o suficiente. Diga-me por que você estava me seguindo primeiro. Shai-Yun franziu as sobrancelhas. Então finalmente respondeu. Eu não estava seguindo você. Eu estava seguindo Seung-Ni. Inclinei minha cabeça. Porque o nome de Seung apareceu agora. Seung? O mesmo Seung que eu conheço. Sim, mas você realmente deveria se dirigir a ela mais educadamente. Eu me virei, fingindo pensar enquanto eu pegava o laptop e verificava as imagens do drone. Havia 4 drones nesta área. De um, pude ver Seung sentado em uma árvore como um gato, olhando para nós. E Seung. Ei, você pode parar de se dirigir a ela apenas com o nome dela. Eu sabia que ela estava aqui como supervisora e sabia quem ela estaria observando. Os primeiros 2 dias devem ser Kim-Soo, depois o terceiro e quarto dia devem ser outros talentos em potencial. Se as coisas fossem de acordo com a história original, ela deveria estar assistindo Jaiden agora. Será que eu estava em sua lista de talentos em potencial? Ei, agora me diga como você fez aquela esfera de luz. Sim, fui eu que fiz isso. De qualquer forma, já que você está aqui, vamos caçar isso juntos. Não, tio. Eu sei que você conseguiu. Estou perguntando como. Shai-Yun não pôde continuar sua frase. Como lulas atraídas à superfície pela luz, monstros crocodilos começaram a emergir das profundezas do lago. Wizard Alligators, monstros de nível intermediário baixo de 5 a 7. Esses estranhos jacarés com pele azul tinham a capacidade de condensar o poder mágico em sua boca e atirá-lo. Este ataque era ameaçador quando usado em uma emboscada debaixo d'água, mas depois de emergir como agora, seu nível de perigo foi reduzido pela metade. Apontei para os jacarés e fiz uma oferta, metade. Os jacarés mágicos tinham a pele dura, então seria difícil para mim matá-los com uma arma de treinamento. Originalmente, planejei usar minha Desert Eagle, mas não podia agora que um supervisor estava me observando. Primeiro, me diga como você fez a droga. Naquele momento, um jacaré disparou uma bola de mana em Shai-Yun. Milímetros. Eu estava satisfeito. Minha sorte até me ajudou com assuntos tão triviais. E Seung olhou para o chão de uma árvore. Quase fui descoberto. Quando Kim Ajin criou uma esfera de luz, e Seung ficou abalado. Se não fosse por Shai-Yun, ela teria sido descoberta. Claro, Link Spear era uma magia que a maioria dos heróis poderia usar facilmente. Mas a intensidade da luz e o tempo de uso eram problemas. Condensar o poder mágico externamente e mantê-lo, embora parecesse fácil, era uma técnica bastante difícil que mesmo Seung só dominou no segundo semestre de seu primeiro ano. Eu sabia que aquele garoto não escreveria um relatório sem fundamento. Vendo que Kim Ajin havia criado uma esfera de luz de tal escala tão facilmente, e Seung sorriu com satisfação. Kim Ajin. Vou ter que adicionar uma estrela acima do nome dele. A boca do jacaré se abriu e eu atirei balas nela. Uadadada. Esvaziei um pente inteiro, um total de 20 balas, em um segundo, uma velocidade incrível.
O jacaré se contorceu de dor. No entanto, a lesão não foi fatal. Meu ataque não foi feito para matar, apenas ferir. O verdadeiro ataque veio em seguida. Um flash de poder mágico desenhando uma linha. Um poder mágico aterrorizante que se elevava acima de uma lâmina de espada cortou a boca do jacaré. Com o corpo e a boca separados, o jacaré caiu impotente. Esse foi o golpe de espada de Shang-Yun. Nenhum jacaré poderia resistir um único golpe de espada dela. Foi literalmente cortar em dois com um golpe de espada, um poder verdadeiramente inspirador. Você começou a usar uma espada? Shang-Yun guardou sua espada silenciosamente. Ao mesmo tempo, suas mãos tremiam notavelmente. Vendo isso, fechei a boca. Atualmente, a sensação desagradável de cortar carne deve permanecer em suas mãos. Eu não sabia como era isso. Não saber disso me deixou com mais medo. Já que são 4, cada um de nós digitaliza 2. Vou levar este e aquele. Eu escaneei 2 jacarés com o smartwatch de exame. Por consciência, escolhi os 2 menores. Shang-Yun então escaneou os 2 jacarés, e então a caçada terminou. Agora, não havia nenhuma razão para estarmos juntos. Já que terminamos aqui, você deve ir. Você realmente não quer me dizer, hein? É tão difícil me dizer como você fez aquela esfera de luz? Shang-Yun fez beicinho e resmungou. Com um pequeno sorriso, eu respondi a ela. Você vai se machucar se descobrir. O que? Shang-Yun franziu a testa. Essa era a verdade. Se eu quisesse explicar o poder mágico do estigma, teria que explicar que este mundo era um mundo dentro de um romance. Que bobagem é essa? Apenas vá. Eu vim aqui primeiro, então você vai por ali. Apontei para uma direção, então comecei a andar na outra direção. Shang-Yun parecia olhar para minhas costas, então finalmente começou a andar. Não, piscou para longe. Depois de me separar de Shang-Yun, mudei-me atarefadamente. Usando os Touzanguilheias completamente, eu procurei por monstros de nível intermediário baixo 7 e 9, então os matei. Lobo, veado, polvo. Em apenas 2 horas, obtive 15 pontos. E agora? Parei, sentindo uma presença da grama alta atrás de mim. Não que eu tenha notado a presença dela. A pessoa que estava me seguindo esse tempo todo revelou sua presença de propósito. Parecia que ela finalmente queria se mostrar. Ela deve ter terminado de me observar. Eu esperei pacientemente. Logo, ela voou por entre as árvores como uma borboleta e pousou cerca de 50 metros à minha frente. Olá. Yun Seung-ga falou com um sorriso brilhante. Esta é a primeira vez desde que você me recusou, certo? Como cumprimento, ela mencionou o que aconteceu em nosso último encontro. Eu tinha rejeitado o cartão de visita dela com frieza. Certo, mas o que é tão de repente? Ah, me desculpe. É realmente um pouco repentino, não é? Yun Seung-ga sentiu incompreensão, então continuou. Você vê, eu tenho visitado diferentes cadetes, dando a eles um evento especial. Você sabe, também para testar sua habilidade. O que? Evento. Sim. Yun Seung-ga apontou para o crachá em seu peito. Você gostaria de tentar levá-lo? Sim. Embora ela não quisesse dizer isso, suas palavras e o posicionamento de seu dedo eram perfeitos para trazer um mal-entendido. Inconsciente dos meus pensamentos, Yun Seung-ga continuou. O evento é simples. Vou ficar aqui, usando apenas a mão esquerda. Se você puder me fazer mover um único passo, ou se você acertar um ataque que não seja a minha mão esquerda, eu lhe darei este crachá. Crachá? Sim, eu aposto minha guilda nesta promessa. Se ela estava apostando em sua guilda, isso era mais um voto do que uma promessa. Assim, esfreguei meu queixo e ponderei. Esse crachá valia 200 pontos, e isso deve, sem dúvida, me colocar em primeiro lugar. Nesse caso, o que eu poderia ganhar obtendo o primeiro lugar no exame final? Primeiro, eu ganharia um pouco de São Paulo, já que guildas e djins me notariam. Além disso, Kinsu, que deveria ficar em primeiro lugar, pode ser encorajado a se esforçar mais. Não, 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 não. Eu estava esquecendo a coisa mais importante, e era como pegar o crachá de Yun Seung-ga em primeiro lugar. Eu ficarei aqui. Tome sua decisão. Você pode me desafiar ou pode voltar atrás. Yun Seung-ga acrescentou como se lesse meus pensamentos. É um evento bastante inesperado. Como eu disse isso, eu atirei nela sem aviso prévio.
Mas Seung-ga instantaneamente derrubou as balas, usando apenas a mão esquerda como ela prometeu. Quase parecia que as balas eram canudos de plástico. Isso foi muito espinhoso, muito mais poderoso do que uma arma de treinamento deveria ser capaz. Parece que seu dom realmente está relacionado a armas. Naquela troca anterior, Seung-ga não cobriu sua mão com poder mágico. Certo, ela derrubou as balas puramente com sua habilidade física. Muito provavelmente, ela queria confirmar o poder das balas. Para que conste, a razão pela qual as balas eram mais fortes não era meu dom, mas por causa do éter invisível. Ao aderir à arma de treinamento, a éter fortaleceu seu poder. Tente mais. Com as palavras de Seung-ga, puxei o gatilho mais 10 vezes. 10 balas voaram para ela quase simultaneamente em diferentes partes de seu corpo. No entanto, Seung-ga derrubou todos eles sem dar um único passo. Ela também não usou seu poder mágico. Isso foi rápido. Eu pensei que eles estavam vindo para mim simultaneamente. Seung-ga murmurou vagarosamente. Eu poderia realmente ter uma chance. A desvantagem que ela colocou em si mesma foi tão crítica. Como eu também tinha 2 facas, talvez pudesse tentar uma finta. Com isso em mente, tirei as 2 facas penduradas na minha cintura. Então prendi o poder mágico do estigma em seus cabos. Ah, certo. Você usou uma espada antes de mudar para uma arma. Usar uma arma e uma espada ao mesmo tempo. Isso é inteligente. Incomodado com seu comentário, joguei as facas nela. Um em direção ao peito e outro em direção ao rosto. Então, eu atirei. 2 facas e 20 balas. Eu me perguntei como Seung-ga lidaria com isso. Clã. Seung-ga primeiro derrubou as 2 facas. Depois pegou as balas com seu corpo, mitigando o impacto das balas. Naquele momento, no entanto, as 2 facas saltaram de volta. Reposicionando-se apressadamente depois de serem arremessadas, as facas voaram em direção a seus calcanhares. Ela disse que usaria apenas a mão esquerda, e seus calcanhares estavam longe demais para suas mãos alcançarem. No entanto, para minha surpresa, ela liberou o poder mágico com a mão esquerda e quebrou completamente as facas. Uau! Meu ataque terminou em vão. No entanto, a expressão de Seung-ga era de excitação. Interessante. Você usou o poder mágico para mudar a trajetória das facas. Que técnica é essa? Você é como uma cebola, age em si. Ignorei o último elogio e cocei meu pescoço. Não havia nada que eu pudesse fazer. A menos que um raio ou um meteoro caísse de repente sobre Seung-ga, este evento era impossível de realizar. Nem a sorte poderia cobrir uma diferença absurda de habilidade. Coloquei minha arma de volta no coldre. Mas Seung-ga parecia ter entendido mal minha intenção quando o poder mágico em sua mão esquerda se tornou ainda mais nítido. Que técnica misteriosa você está tentando mostrar desta vez, tio? Com a lâmina de mão estendida, ela sorriu. Seung-ga ainda estava com fome, ainda insatisfeito. Seu desejo de colecionar talentos era verdadeiramente admirável. No entanto, planejei trair impiedosamente suas esperanças. Depois de recolher os restos quebrados de minhas facas, voltei sem arrependimento. Então, comecei a andar de volta pelo caminho de onde vim. Uma vez que dei cerca de 5 passos, a voz atordoada de Seung-ga soou. Olá! Continuei a me afastar, e então ela deu um passo à frente. Onde você está indo? Naquele momento, eu me virei. Você disse que só usaria a mão esquerda. É? Apontei para o pé direito dela, depois falei. Mas você acabou de usar o pé direito. Imediatamente, o rosto de Seung-ga ficou gelado. Estou brincando, ah! Eu ri e voltei. Na verdade, eu estava apenas meio brincando e planejava discutir com ela, mas porque os olhos de Seung-ga eram muito intimidantes, eu simplesmente desisti. Vamos voltar para a barraca e comer com Rachel. O 4º dia. Rachel, fique comigo por hoje. Durante o café da manhã, contei a Rachel. Rachel inclinou a cabeça no meio da refeição. O teste terminará em breve. Hoje foi aquele dia. Era algo que ela deveria ter enfrentado naturalmente com Kim-soo, mas porque Rachel estava em parceria comigo, eu tive que trazê-la para lá. Este foi um evento muito importante, pois era onde Rachel obteria uma pista para sua iluminação. Todo mundo está muito louco. Vai ser muito perigoso sozinho. Na realidade, hoje era o último dia, pois o exame terminaria às 9 horas da manhã.
Você tem que me proteger, Rachel. Se eu falei novamente. Rachel estava prestes a sentir quando de repente parou, então inclinou a cabeça novamente. Sim. Você não ouviu errado. Eu sorri e me levantei. Mudas de borboleta. Era perigoso para mim chegar perto dele. Se eu acidentalmente deixasse sua raiz me tocar. Embora eu não morresse instantaneamente graças ao éter, sem dúvida perderia um ou dois órgãos. Eu preciso de você para me proteger. 1. Um provérbio que geralmente significa ser extremamente decisivo, mas usado no sentido literal é que não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.